retomando então o nosso estudo do livro Memórias de um Suicida. Estamos na primeira parte, os réprobos, capítulo 5, reconhecimento. Esse é o nosso quarto encontro, já para concluir então esse capítulo, né? E depois iniciaremos o capítulo número 6, a comunhão com o alto. No nosso último encontro então, Camilo falava sobre todas as terapias que eram realizadas, né, com eles, não apenas trabalhando as energias, né, os fluidos, perispírito, mas em especial trabalhando também o psiquismo, já que a mente do espírito ela produz efeitos positivos ou negativos sobre o seu corpo perispiritual e também gerando, né, as suas próprias perturbações. Passando então por várias sessões, por várias reuniões, ele traz a seguinte descrição para nós então. Depois de tão complexos exames, voltávamos a novas reuniões a fim de aprendermos como de preferência devíamos ter agido para evitar o suicídio, quais deveriam ter sido os atos diários, os empreendimentos, se nos afastáramos do raciocínio inspirado no dever, na fé em nós mesmos e no paternal amor de Deus. Em vários casos, a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem-amado dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral, necessário ao seu progresso espiritual. Então concluímos com decepcionante surpresa que fácil teria sido a vitória e até a felicidade se buscáramos o amor divino, no amor divino a inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruíramos. Essas instruções proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós. Repetiam-se bissemestralmente, havendo os dignos mentores a ela adicionado proveitosas palestras elucidativas. Melhoras prometedoras experimentávamos em nosso aspecto geral, enquanto suaves esperanças segredavam edificante consolo aos nossos corações doloridos. A presença dos instrutores passou a constituir motivo de imensa satisfação para nossas almas convalescentes de tão ásperos desesperos. As palavras que nos dirigiam durante as lições eram qual refrigerante orvalho sobre a comburência de nossas aflições. E suas palestras e instruções, o trato carinhoso e compassivo dos gabinetes, outras tantas razões para nos considerarmos esperançosos e confiantes. Porém jamais os víamos a não ser naqueles momentos oportunos. E quando, em presença deles, tanto nos inundávamos, apesar da ternura de que nos dispensavam, que não nos animávamos a pronunciar sequer um monossílabo, sem primeiramente sermos interpelados. Em pouco mais de 2 meses estávamos habilitados a amplas induções, cotejando as lições recebidas e sobre elas maturando no reconhecimento de nossos apartamentos. Das análises levadas a efeito, resultava a certeza cada vez mais esclarecida da gravidade da situação em que nos encontrávamos. O fato de estarmos aliviados dos exuberantes incômodos passados não implicava diminuição de culpabilidade. Ao contrário, a possibilidade de raciocinar me evidenciava a extensão do delito, o que muito nos decepcionava e entristecia. E das instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento, a título de base e incentivo para uma urgente autorreforma de que tínhamos imperiosa necessidade, visando o inadiável progresso a ser realizado, destacaremos esse esquema que enfeixaremos nestas singelas anotações de além-túmulo. Bom dia, Ajuda. Então aqui, pessoal, só para recapitular então, desses processos que eles vivenciaram, né, de reabilitação,
O principal que ele destacou aqui nesse ponto foi exatamente eles fazerem uma retrospectiva de tudo aquilo que foi vivido e, consequentemente, depois fazerem uma análise de quais seriam os caminhos possíveis que eles poderiam ter seguido, diferentemente de terem optado pelo suicídio. E isso é muito interessante porque nós temos muitas outras mensagens falando, por exemplo, sobre paciência. Porque aqui, como eu tenho comentado já, né, inclusive lá no nosso estudo do Juventude Interrompida de sexta-feira à noite, né, às 9 horas, lá na Sala Espiritismo Net Jovem, eu tenho comentado com vocês, interessante, o material que tem chegado para nós, para os nossos estudos. Esse material, então, ele mostra o extremo que alguns espíritos acabam chegando quando alcançam, né, um desequilíbrio muito grande. Né? Catarina, bom dia. Então nós temos visto, por exemplo, lá no Juventude Interrompida, várias desencarnações de jovens que acabaram tomando decisões equivocadas, relacionadas, por exemplo, ao aborto, relacionadas ao alcoolismo, anorexia, bulimia, vigorexia, e outras situações que nós vamos encontrando, então, né, um outro jovem que desencarnou vítima da AIDS. Então nós vimos ali extremos, e aqui também nos livros que estamos estudando, né, tanto no Céu e Inferno, como foi o caso, por exemplo, do capítulo relacionado aos suicidas, como aqui no Memórias de um Suicida, então nós vemos assim desencarnações que são muito violentas, trajetórias reencarnatórias que são interrompidas, suicídios. Então, baseados nesses casos extremos, nós podemos, obviamente, minimizar, né, as consequências das nossas escolhas para encaixar isso no nosso cotidiano, partindo do princípio de que nós, mantendo o nosso equilíbrio, nós não chegaremos a essa condição de interromper a nossa existência por uma negligência, por uma ação intempestiva, cometer um suicídio. Né? Então, nós podemos pegar essas lições e aplicar na nossa vida dentro desse caminho regular, vamos chamar assim. Não é um caminho ótimo, dos espíritos bem esclarecidos, às vezes não é um bom caminho, porque ainda não conseguimos atingir um certo equilíbrio. Somos espíritos regulares, não é um caminho ruim, tampouco um caminho desesperador. Então, nessa regularidade, nós podemos aplicar muito desses ensinamentos. Então, não são raras as vezes dessas mensagens que chegam para nós, como, por exemplo, mensagens de Emmanuel, de Joana de Ângeles, através do Divaldo, né, a Joana e Chico, o Emmanuel, assim como André Luiz e tantos outros espíritos, né, que vão chegando para nós, né, a Sheila, a Meimei, enfim, vários outros espíritos então que vão trazendo essas mensagens, falando, por exemplo, de paciência, de resignação, de equilíbrio diante das situações dolorosas que nós estamos vivendo. Então eles falam assim, olha, diante de um momento de desespero, né, faça uma prece, acalma o coração, toma uma decisão equilibrada, que a resposta vai chegar. Se ela não vai chegar nos próximos dias, chegará nos próximos meses, que foi exatamente aquilo que Camilo disse para nós. Então esse mesmo ensinamento que é passado para eles, né, que é um grupo, que formam um grupo de suicidas, pode chegar para nós também no nosso dia a dia, numa proporção menor, felizmente, porque não nos encontramos nessa situação tão dolorosa, né, a ponto de tomarmos essa decisão, mas que pode ser aplicado, a gente manter o nosso equilíbrio com paciência. A situação difícil chega para nós como uma experiência, uma prova de paciência que nós temos que vivenciar, outras vezes como uma consequência do nosso passado que nós escolhemos, outras vezes de algo que nós escolhemos agora, que surge agora, que traz para nós essa consequência difícil, mas com equilíbrio, com resignação, com força, com coragem, a gente vai conseguindo então superar esses momentos mais críticos e depois vem o abrandamento dessa situação com as próprias soluções ou mesmo com a mudança das nossas atitudes. Então, todos os ensinamentos que chegam para nós, trazendo grandes tragédias, servem para mostrar para nós o extremo das situações.
mas que nós podemos tirar de proveito para aplicar exatamente para que nós não cheguemos nessa condição. Muitas das vezes que chegam para nós livros, que chegam mensagens falando desses espíritos, é comum, né, nós não darmos o valor. De pegarmos, por exemplo, eu não vou ler Memória de um Suicida porque não é meu caso. Eu não vou ler um livro que fala de jovens que desencarnaram vítima de drogas, né? Tem até um livro chamado Memórias de um Toxicômano, né? Que inclusive faz até aqui uma alusão ao Memórias de um Suicida, né? Então é um jovem que desencarnou vítima do uso de drogas e ele escreveu exatamente esse livro, Memórias de um Toxicômano. Aí nós temos ali livros que falam de aborto, e a gente vai pensar assim, olha, não são temas que me interessam, porque eu não vivo situações dessa natureza. Só que quando nós pensamos nesses extremos, a gente tem que pensar no começo do caminho, não no final do caminho onde aparece o precipício. Porque o começo do caminho mostram pessoas que viveram, e que estão vivendo, inclusive, situações muito parecidas com a nossa. Só que pelo fato de estarem em desequilíbrio e começarem a agravar cada vez mais, as situações foram se complicando até chegar naquele momento capital, em que ela vai tomar a decisão se ela segue aquele impulso de autodestruição ou se ela vai conseguir se reequilibrar. Então, para nós, tudo isso é lição. Quando a gente estudou, nesses estudos que a gente tem feito do Juventude Interrompida, né, jovens que desencarnaram ali com seus 16, 20 anos, 20 e pouquinhos anos, né, são jovens que desencarnaram vítimas daquilo que acontece entre os jovens. E a gente pensa assim, esse livro não me interessa porque eu já não sou mais jovem. Só que a gente lembra que aquilo que os jovens viveram, nós também vivemos. Só que muitas vezes eles foram seguindo por esses caminhos. Conhecemos também outras pessoas nessa faixa etária, né, que estão vivendo situações que podem chegar nesse agravamento. Então qualquer livro que nós encontrarmos, mesmo que as conclusões sejam aquelas que a princípio, né, não tenham nenhum tipo de relação com a vida que nós levamos, o começo de tudo tem uma semelhança muito grande. Porque aí vai depender do quê? A semelhança que alguém teve, um aborrecimento, uma frustração amorosa, uma depressão, qualquer coisa do gênero. E aí então, dependendo das tendências que a pessoa tem, da sua força de caráter, das influências que sofre, tanto no mundo físico, do mundo físico como do mundo espiritual, vai fazendo com que ela vá passando por esse agravamento. Né? Bom dia, André. Então, por isso é importantíssimo para nós sempre ficarmos atentos, não na história em si, porque a história ele está contando a vivência que ele teve, mas nesses pequenos detalhes que são para nós a grande fonte de aprendizado. Então aqui, depois dessas experiências que ele vem contando, ele traz para nós aqui algumas conclusões que eles tiraram. Que eles todos ali naquele grupo de espíritos, né, que passam por essa terapia, naquele ambiente, né, de socorro, de atendimento. Né? E aqui é importante também a gente perceber a mudança de pensamento que ele teve, daquele suicida que se encontrava naquela condição de desespero do início, para esse espírito agora que começa a se reabilitar. E mais ainda, ele diz assim que a consciência que ele teve, que eles estão tendo agora da condição, mostra exatamente a gravidade da situação em que eles se encontram. Que não é o fato dele estar bem agora no plano espiritual, que isso vai ser algo que vai diminuir a responsabilidade. Pelo contrário, eles vão se sentindo cada vez mais culpados, e por isso esse trabalho terapêutico deve ser mais intenso ainda. Porque essa culpa tem que ser aliviada através do encorajamento. Então a gente vê que esses processos vão mudando, né? Se melhora de um lado, vai piorando do outro, mas o espírito sempre se mantendo nessa linha de aprimoramento. O Arnaldo colocou, né, sede benevolente, porque nunca saberá quando vai precisar dela, né? Exatamente, né, Arnaldo? Então esses estudos são muito mais preventivos, né? Principalmente para nós que hoje não nos encontramos nessa situação. É sempre aquela história, nós nunca sabemos o dia de amanhã. Quantas vezes experiências que são completamente imprevistas surgem na nossa vida, trazendo, né, essa prova de caráter, né, de uma forma muito dolorosa.
Então, como diz também aquele, o ditado popular, nunca diga dessa água não beberei. Mas se um dia a gente tiver que beber essa água, nós estaremos preparados para poder lidar com ela da melhor forma possível, através dessas experiências que são passadas por aqueles que já viveram situações assim. E a grande pergunta que nós fazemos é: quem garante que nós também não vivemos situações assim no nosso passado? Hoje nós lemos com muito equilíbrio, lemos com muita tranquilidade, para nós é um grande ensinamento, e nós temos que tirar proveito disso. Porque como tem aquela passagem que eu disse para vocês, que eu sempre leio para vocês, o sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. O ingênuo é aquele que só aprende errando. E o arrogante é aquele que não aprende nem mesmo errando. Então nós temos que nos colocar em qual situação nós estamos exatamente. Márcia, bom dia. Então sejamos sábios, aprendendo com aquilo que esses espíritos trazem. Então nós veremos aqui agora, nesses próximos itens, ele vai aqui relacionar para nós, ele colocou aqui, fecharemos nessas singelas anotações de além-túmulo tudo aquilo que eles aprenderam sobre a condição em que eles se encontram. Nós veremos que muitas das passagens que estão aqui agora citadas são óbvias para nós. Isso porque hoje nós estamos no século XXI, todos nós somos estudantes da doutrina espírita, esses conceitos são para nós já bastante falados, bastante estudados. Mas aqui nós estamos falando desses espíritos lá do final do século XIX que nunca tiveram contato com essa realidade. Eram aqueles que professavam, por exemplo, o catolicismo naquela época, com os seus dogmas, ali com as suas ideias a respeito do plano espiritual, e agora, já como desencarnados, eles começam a ter uma visão completamente diferente. Mas isso serve para nós, na verdade, como um pequeno roteiro para nos ajudar nessas reflexões. Mesmo que seja ali fazendo uma revisão de tudo aquilo que para nós já foi transmitido. Então vamos lá. Primeiro, são 11 tópicos, deixa eu conferir aqui. São 11 pontos para nos ajudar aqui nessas nossas reflexões. E obviamente que muitos desses temas aqui são focados, são dirigidos para os casos de suicídio. Mas nós poderíamos aqui fazer vários desses roteiros para cada um dos casos. Por exemplo, aqui nós temos o suicídio. Nós podemos falar, por exemplo, para aquele jovem que desencarnou por causa de drogas. Ele não teve a intenção direta, objetiva de se destruir, mas ele escolheu um caminho de destruição. Então nós podemos pegar o que exatamente acontecerá ou aconteceria, com o espírito que cometesse esse ato. Vamos pegar por um outro caso de alguém que desencarnou vítima de uma violência. Ele se envolveu num ambiente de violência. O que aconteceria com ele? Então nós poderíamos fazer aqui, como se diz na escola, um pequeno fichamento para estabelecer exatamente quais são as condições, de uma forma muito resumida, para cada um desses casos. Claro que isso seria uma análise bastante genérica, mas que seria para nós de grande ajuda. Estudamos, por exemplo, lá no Juventude Interrompida, o primeiro caso de uma jovem que desencarnou por ter praticado um aborto, teve ali complicações durante ali o procedimento e acabou depois desencarnando. Quais seriam as consequências, não apenas para ela própria, mas na relação que ela teve com a criança, qual seria o envolvimento da família. Então, para cada um desses casos, nós teríamos um roteiro. Eles teriam pontos semelhantes naquilo que diz respeito a esses conceitos gerais, e depois algo mais específico para a condição em que eles se encontram, ou por tipo de delito que foi praticado. Então é bastante interessante, nós veremos aqui depois no final, esse roteiro, esse pequeno roteiro para o caso de suicídio. Depois a gente começa então a imaginar quais seriam os caminhos, as orientações, os itens, os tópicos que nós estudaríamos para casos diferentes desse. Seria sempre para nós algo muito interessante, bastante resumido. Mais ou menos aqui Kardec fez isso lá no primeiro capítulo da segunda parte do livro Céu e Inferno, falando sobre o passamento. Vocês se lembram que nós estudamos, foi o primeiro capítulo do estudo desse livro, nós já começamos na segunda parte, e ali ele fala então sobre as desencarnações violentas, dos suicídios, daquelas por velhice, daquelas que são era por velhice,
né, uma morte natural, a morte violenta, o suicídio. Então ele foi trazendo para nós quais seriam as condições dos espíritos para esses tipos de morte. Mas ele foi muito genérico ali, ele não tratou, com exceção dos suicidas, né, ele não tratou assim sobre cada um desses detalhes. Aqui então nós veremos de uma forma mais aprofundada. Então o primeiro item que ele coloca para nós, isso aqui foram as conclusões que eles chegaram depois de passarem por esse processo de terapia, né, tendo ali um esclarecimento maior e observando, né, quais seriam as responsabilidades que recairiam sobre eles. Primeiro, é o homem composto de tríplice natureza: humana, astral e espiritual, isto é, matéria, fluido e essência. Esse composto poderá também ser traduzido em expressão mais concreta e popular, assimilável ao primeiro grau de observação: corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito, e alma ou espírito, sendo que do último é que se irradiam vida, inteligência, sentimento, etc., etc., centelha onde se verifica a essência divina, e que no homem assinala a hereditariedade celeste. Desses três corpos, o primeiro é temporário, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor, fadado à desorganização total por sua própria natureza putrescível, oriunda do limo primitivo. É o de carne. Ou seja, ele fala aqui sobre o primeiro corpo físico, né, que ele é formado de matéria, e depois que perde a sua vitalidade, ele passa pelo processo de decomposição. Por isso que ele chama por sua própria natureza putrescível, oriunda do limo primitivo, né? Então, formado com a matéria aqui do nosso mundo material, né? A matéria orgânica e inorgânica também. Então, essa é a visão que tem de imediato do corpo material. O segundo é imortal e tende a progredir, desenvolver-se, aperfeiçoar-se através dos trabalhos incessantes nas lutas dos milênios. É o fluídico. Ou seja, quando ele fala sobre o desenvolvimento, ele fala, na verdade, sobre a depuração. O perispírito, né, cada vez mais denso, quanto maior o apego que o espírito tem com o mundo material. Conforme o espírito vai se elevando moralmente, o perispírito, por consequência, também vai se depurando. Havia no início uma discussão se os espíritos puros tinham ou não um perispírito. Diziam que depois de um tempo que o espírito alcançasse essa condição, e já que ele não precisaria mais do seu perispírito, ele não tinha perispírito. E aí então os estudos já mostraram que o perispírito é um elemento que está sempre conectado com o espírito e jamais o perde. Ele vai, na verdade, se tornando tão sutil que chega uma hora em que ele se confunde com o próprio espírito. Se confunde, mas ele não se torna, porque ele continua sendo matéria, apesar da sutileza, né, de suas propriedades. Então, é imortal, tende a progredir, desenvolver-se e aperfeiçoar-se, lembrando sempre que o perispírito é matéria, que por consequência não pensa, não sente, não tem consciência. Então ele está simplesmente ligado, é a vestimenta que o espírito tem. O Braz lembrou aqui, no perispírito que forma as individualidades de cada um. Não existe espírito sem perispírito, né? Então, exatamente essa é a conclusão que a gente chega. Ao passo que o espírito, eterno como a sua origem, da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar, sempre mais aformoseada, até retratar o seu grau relativo, o fulgor supremo que lhe forneceu a vida, para a glória do seu mesmo Criador, é a essência divina, imagem e semelhança, que o será um dia, do Todo-Poderoso Deus. Aqui então tem um detalhe que a gente tem que ler com bastante cuidado. Ele diz assim, né, que ao passo que o Espírito, eterno como a origem da qual provém. Então, se nós falarmos que todos nós somos uma centelha divina, podemos entender a eternidade, já que a nossa fonte é eterna,
se nós somos oriundos dessa fonte, então poderíamos entender também como sendo eterno. Mas como espíritos que somos, na condição de individualidades, nós somos então imortais. Essa é a diferença que a gente sempre classifica. A imortalidade ele tem um entendimento e a eternidade ele tem outro. O eterno não tem início, não tem fim. O imortal tem o início, mas não tem fim. Então o espírito, como individualidade, ele é imortal. Como essência, partindo da centelha, né, sendo da fonte divina, da fonte primeira, então ele acaba sendo eterno. Então essa colocação que foi trazida para nós, ela tem que ser lida com muito cuidado, para não confundirmos, porque eterno é somente Deus. E até mesmo assim para nós fica muito difícil, né, chegar a essa conclusão, já que a nossa mente ela trabalha com aquilo que é racional ou racionalizável, né? Nós só conseguimos entender aquilo que nós processamos, que nós temos ali parâmetros. Então nós temos ali a referência de tempo, a referência de distância. O nosso tempo ele é marcado pelos eventos da natureza, que fala para nós de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. A gente tem números para poder olhar. Agora, quando nós falamos em algo que é infinito e algo que é eterno, para nós simplesmente fica na teoria. Nós admitimos a ideia da eternidade, da imortalidade, mas não conseguimos processar isso. Como algo existe que não tenha início. O que no nosso cotidiano nós podemos ver na prática é exatamente essa situação. É exatamente, né, Arnaldo? Aquilo que é relativo e absoluto. O absoluto, apenas Deus. É absoluto na perfeição, na sua natureza, e nós somos relativos na nossa condição. Então nós podemos dizer assim que conseguimos alcançar o melhor, o máximo de nós mesmos, dentro desse subconjunto em que nós nos encontramos. Mas dentro do conjunto principal, aí então nós não conseguimos compreender. Até mesmo a própria natureza divina já é para nós difícil, né? Lembrando que nós vamos, assim que nós acabarmos o nosso livro O Céu e o Inferno, nós voltaremos então a fazer aquela revisão, né? Estudar novamente o livro dos Espíritos. E obviamente a primeira pergunta, né, que é Deus, já vai trazer para nós ali um estudo bastante interessante para a gente pensar em tudo isso, né? Inclusive nós estudamos também sobre Deus até lá no capítulo número 2, se eu não me engano, do nosso livro A Gênese, que falava sobre, né? Então, né, talvez, né, André, vamos tentar ali ver se a gente consegue fazer em duas, né? Mas assim, tem bastante coisa para a gente conversar sobre isso. Bom dia, Francis. O Arnaldo lembrou ali também, né, o livro Grande Enigma de Leon Denis. Esse livro é muito interessante também porque traz exatamente esse pensamento. Você sabe, Arnaldo, eu tive uma experiência pessoal, né, porque a gente sempre tem assim aquelas dúvidas, né, aqueles conflitos, né, para poder entender como nós lidamos com a nossa própria fé, porque é muito difícil mesmo. E houve um tempo em que eu, mesmo fazendo os estudos diários e tudo mais, eu tive a oportunidade de participar, né, de uma consulta, vamos dizer assim, uma consulta médica, né, já tratando da medicina espiritual, com o nosso querido Dr. Herman, né, ele é um médico desencarnado, que é um dos mentores, né, dos trabalhos realizados não apenas lá no Centro Espírita Leon Denis, como também lá na Casa do Caminho, né, e outras instituições que o recebe, né, como orientador. E aí então, conversando com ele, né, quando eu estive no Rio, eu falava assim, olha, às vezes surge aquela dúvida, surge aquela, né, racionalmente você consegue ler, você consegue compreender tudo aquilo que está escrito, mas no fundo tem alguma coisa faltando. E essa questão de fé, ela atinge a muitas pessoas.
Basta lembrar mesmo, basta lembrar, né, que foram divulgadas algumas cartas de Madre Teresa de Calcutá com um amigo, que era, se não me engano, era bispo nos Estados Unidos, e nessas correspondências ela falava muito sobre as dúvidas que ela tinha, que ela era uma religiosa, se tornando para nós um grande exemplo, mas ela trazia aquele silêncio dentro dela que fazia com que muitas dúvidas brotassem, e isso a incomodava, e isso também estava me incomodando, guardadas as devidas proporções, né, da minha pessoa para Madre Teresa de Calcutá, mas a dúvida é uma dúvida que atinge desde as crianças até os adultos. E aí, então, conversando com ele sobre tudo isso, ele falava assim, quanto tempo você estuda? Quanto tempo não? Você estuda, né, os livros de Kardec? Eu falei, estudo. Quantas vezes por semana? Todos os dias. Porque às vezes as pessoas pensam assim, né? Quantas vezes? Eu estudo uma vez por semana. Estudo 1 hora por semana. E eu já joguei assim, todos os dias eu estudo. Que era exatamente os estudos que a gente fazia diariamente aqui. E ele falou, ele balançou a cabeça assim, né? Era uma médium, né, que estava lá com ele. Né, através da médium, né? Então, sendo uma médium pequenininha, aquele corpo, né, de uma mulher de 1,60 m, pequenininha, magrinha, mas parecia assim uma pessoa imensa sentada ali, né, pela postura do espírito através daquela senhora. E aí então ele balançou, me olhou assim, né, com aquele olhar assim meio, aquele olho um pouquinho apertado, né, deu aquela olhada para mim, balançou a cabeça e começou a escrever. Escreveu um receituário, né, falei, o que será que ele está escrevendo? Claro que ele percebeu que eu estava pensando isso, né. Aí ele me entregou, ele falou assim, você vai ler isso aqui. Eu achei que ia passar algum tratamento de passe, fazer alguma coisa miraculosa que fizesse aquela fé brotar dentro de mim, né? Isso já faz, deixa eu ver, faz 7, 14, acho que são já uns 9 anos, 10 anos mais ou menos isso. Aí então, depois ele me entregou. Aí ele falou assim, você vai ler isso daqui, vai ler e estudar. Eu falei, tá, né? Aí comecei a ler. Primeira orientação dele, lê o Grande Enigma. Faz isso já, né, Francis? Então, o Grande Enigma, exatamente, que se a minha dúvida era uma questão de fé, então o Grande Enigma seria para mim a primeira medicação. E a segunda era, deixa eu lembrar aqui o nome do livro, era sobre Santo Agostinho. Qual é o nome do livro? Me esqueci o nome dele, é um livro muito famoso dele. Enfim, Santo Agostinho, porque Santo Agostinho também viveu a mesma coisa. Né? Não me lembro o nome do livro agora, era alguma coisa assim, os pensamentos de Santo Agostinho, as reflexões de Santo Agostinho, não me recordo. Por favor, procurem, se vocês acharem, vocês me falem. Então, esses 2 livros me foram receitados. Já que a dúvida era algo racional, então o tratamento seria um tratamento racional. Pois é alguma coisa assim, André, Reflexões de Santo Agostinho. Né, se vocês procurarem, vocês vão encontrar, porque é um livro bastante conhecido dele. Era o mais, se não me engano, é o mais conhecido dele. Né? Então, para variar, né, como eu sempre fui muito preguiçoso para ler, eu acabei assistindo ao filme, né, peguei aquilo que era mais fácil, né, vendo um filme que falava sobre a biografia de Santo Agostinho. Mas o livro, eu peguei o livro Grande Enigma. Né, então, para poder exatamente ler, para tudo mais. É claro que aquela dúvida passou, felizmente, né? Era uma coisa assim de momento que tinha, depois as próprias circunstâncias foram se transformando, novas experiências de vida foram surgindo e as dúvidas, né, se dissiparam quase que totalmente. Né? Não dá para a gente dizer, eu pelo menos não posso dizer que estou ali completamente curado dessas sombras que acontecem ainda. Mas claro, né, que a gente vai tendo cada vez mais esclarecimento, ou melhor, assimilando cada vez mais essas lições. Então isso veio para mim, né, só para passar para vocês, esses 2 livros então chegaram como remédios, como um tratamento que eu precisava naquela época. Né? Então foi muito interessante, é um livro muito bacana, Leon Denis, como sempre, muito poético nas suas colocações, né? Traz para nós ali numa linguagem muito doce, numa linguagem muito Confissões de Santo Agostinho. Obrigado, Gilda, isso mesmo. Confissões de Santo Agostinho.
Não, esse agora que eu lembrei agora, Sil, obrigado. Então, nesse Confissões, tanto Confissões como o Grande Enigma foram os dois medicamentos que eu precisava naquela época, né? Então, sempre muito bacana, né, de se estudar. De repente a gente estuda, né? Encaixa ele na nossa programação para a gente fazer um estudo qualquer tempo desses aí. Então vamos lá, pessoal. Falava para vocês então sobre a questão do espírito, do perispírito e do corpo físico, né? Então, para eles, mais uma vez, para nós esse é um tema bastante recorrente. Agora, para eles naquela época era uma novidade. Embora Paulo de Tarso já tinha falado sobre o corpo espiritual e tudo mais, só que não tinha um aprofundamento maior. E a gente começa a entender então, primeiro, que o espírito é o princípio inteligente. O corpo fluídico, o perispírito, é aquele corpo intermediário, que serve como conexão entre o corpo físico e o espírito, e é mesmo até a interação do espírito no plano espiritual. E o corpo físico é o seu veículo carnal. Quando se fala, pegando esses três conceitos e trazendo para nós a sua aplicação dentro do tema suicídio, a gente já começa a sair da teoria e a visualizar aquilo que o espírito vivencia. O suicídio destrói seu corpo físico. A destruição do seu corpo físico provoca um reflexo sobre o perispírito. E, consequentemente, o princípio inteligente sofre esse reflexo. Então, tudo isso tem extrema relevância, porque sem entender a separação desses três elementos, o espírito não consegue promover a sua autocura. Porque ele simplesmente não sabe por que sofre. Quando ele tem esse esclarecimento, ele já começa a ter uma compreensão maior. Item número 2. Vivendo na Terra, esse ser inteligente, que deverá evolver pela eternidade, denomina-se homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne ou encarnado. Então, quando se fala sobre essa ideia do homem encarnado, e estando no corpo físico, para eles também tem uma grande aplicação, exatamente porque mostra, de um modo geral, quando nós olhamos, nós fazemos uma confusão muito grande daquilo que é o espírito, o ser inteligente, e daquilo que é o corpo físico. Porque nós nos vemos acreditando que nós somos o nosso corpo. Tanto é assim que o próprio ateísmo já leva isso em consideração. Você é seu próprio corpo. Se o seu corpo se destrói, você deixa de existir. Para muitos de nós, assim, olha, eu sou esse corpo, eu vou viver com essa aparência para todo sempre. E na verdade nós começamos a ver que o corpo de carne, portanto encarnado ou reencarnado, essa é uma ideia muito comum, né? Encarnação, encarnado, reencarnação, tudo relacionado com a carne. Então mostra que se você está encarnado, é como se você estivesse empacotado, enjaulado, engarrafado. Percebem a semelhança? Então se você está engarrafado, quem está dentro da garrafa? Se você está encarnado, quem está ligado a esse corpo de carne? Exatamente esse princípio inteligente, que é o que denomina-se homem, com H maiúsculo, obviamente, para generalizar, né, todos os seres humanos. 3. O espírito volta várias vezes a tomar um novo corpo carnal sobre a terra. Nasce várias vezes a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas como homem, exatamente como ele é, levado a trocar de roupa muitas vezes. Então, falando sobre reencarnação, como eu falei para vocês, para nós é um assunto óbvio. Mas para aquela época, para essas pessoas, a ideia da reencarnação é uma novidade. Então, primeiro, os três elementos. Segundo, estar na matéria, estar no corpo físico, estar encarnado é o espírito vivendo, interagindo nesse ambiente material. Como se não bastasse isso, ele volta várias vezes para passar por essas experiências exatamente para a sua evolução.
A cada encarnação, uma nova experiência, um novo grupo com quem ele vai interagir, novos aprendizados, sempre indo e vindo enquanto houver necessidade. 4. Aqui já começa agora a entrar especificamente no tema, né, que está relacionado com esses espíritos, que é o caso do suicídio. Como eu falei para vocês, se nós pudéssemos pegar outros casos, como por exemplo o caso do aborto, nós entenderíamos exatamente sobre corpo físico e perispírito e o princípio inteligente, sobre a encarnação, sobre a reencarnação. E aqui agora começariam então a entrar temas relacionados com o aborto, com o uso de drogas, com a morte violenta, cada um deles então vivendo uma situação específica. Item número 4. O suicida é um espírito criminoso, falido nos compromissos que tinha para com as leis sábias, justas e imutáveis, estabelecidas pelo Criador, e que se vê obrigado a repetir a experiência na Terra, tomando corpo novo, uma vez que destruiu aquele que a lei lhe confiara para instrumento de auxílio na conquista do próprio aperfeiçoamento. Depósito sagrado que ele antes deveria estimar, e respeitar do que destruir, visto que lhe não assistiam direitos de faltar aos grandes compromissos da vida planetária, tomados antes do nascimento em presença da própria consciência e ante a paternidade divina, que lhe fornecera a vida e meios para tanto. Então esse 4º item já começa de cara, de imediato. O suicida é um espírito criminoso. Então nós vamos entender agora a natureza desse crime, a gravidade desse crime, os fatores que o levaram a praticar esse crime, quais são exatamente os atenuantes e os agravantes diante desse crime. Tudo isso é levado em consideração. Até mesmo nós vimos, ao estudarmos lá no capítulo 5 do livro O Céu e o Inferno, sobre os suicidas, nós vimos vários casos de suicídio, de uma natureza completamente diferente, ou de uma causa diferente. Há aquele que cometeu suicídio por desistência, há aquele que cometeu suicídio diante de uma doença, há aquele que cometeu suicídio pensando numa causa nobre, como foi o caso do pai e o conscrito, vocês se lembram, né? Aquele jovem que ia para a guerra e o pai dizendo que se ele não tivesse pai, ele não ia para a guerra. Ele cometeu suicídio. Aquele caso daquele casal, ambos cometeram suicídio, exatamente porque o amor que eles sentiam era tão grande, mas eles tinham compromissos diferentes. Para não recorrer, para não caírem nesse erro, eles acabaram optando por suicídio. Então nós temos ali casos em que há um agravante e em que há um atenuante. Situações diversas que levam. Então o espírito é um criminoso. Ponto. Agora, quais são exatamente os fatores que devem ser avaliados a partir do ato que foi praticado? Então ele já tem consciência. Cada um dos espíritos, então, que fazia parte do grupo desses que eram tratados no plano espiritual, né, junto com o Camilo, havia então aquele que ficou doente e entrou no desespero, o outro que perdeu tudo e caiu no desespero, o outro que não acreditava em nada e cometeu suicídio, cada um então com uma causa diferente. Nós chegamos a estudar um pouquinho de cada um deles, né, aqui nos capítulos anteriores. Número 5. O espírito de um suicida voltará a novo corpo terreno em condições muito penosas de sofrimento, agravadas pelas resultantes do grande desequilíbrio que o desesperado gesto provocou no seu corpo astral, isto é, no perispírito. Como eu falei para vocês, tudo que é mal feito tem que ser feito 2 vezes, e a segunda vez é sempre mais grave, né? Então, esse é o grande problema. Pessoal, me dá só um instantinho, por gentileza. Eu preciso de 2 minutinhos aqui de ausência e já volto. Rapidinho, tá? Muito bem. Nós temos então aqui que eu estava falando para vocês, né? Bom dia, Fazarte. Que a gente tinha comentado, né? Só retomando o raciocínio aqui então.
Nesse caso, a gente tem então aqui o espírito não apenas retornando, né, com todos os conflitos que ele vivenciou, que inclusive é algo que a gente sempre tem comentado, que muitas vezes dentro do nosso meio é muito comum falar nesse tema do suicídio, apresentando de imediato todos os tormentos, todos os sofrimentos, todo o sofrimento que o espírito vai vivenciar devido ao ato que ele praticou. Mas o que eu reforço para vocês sempre é exatamente que nós devemos levar em consideração as causas que levaram o espírito a esse ato, e essas mesmas causas, né, que desequilíbrios emocionais, que são ali conflitos existenciais, desordens psíquicas, seja como for que a gente chame, isso vai acompanhar o espírito. Então a sua reencarnação, se isso não for tratado devidamente no plano espiritual, para fazer com que o seu retorno, ao mundo material, na sua reencarnação, ele volte com esse reequilíbrio, ele continuará vivendo os mesmos transtornos que levaram a esse ato na encarnação anterior. Então esse é o ponto inicial. Aquilo que o espírito traz na sua mente, né, na sua consciência, vai acompanhá-lo. Como se não bastasse tudo isso, vem ainda todas as lesões que ele criou no seu corpo perispiritual, que aqui Camilo chamou de corpo astral, mas que no fim das contas acaba tendo ali o mesmo entendimento. Então nesse caso nós teremos ali um corpo que será gerado trazendo ali muitas vezes as marcas daquilo que ele provocou na encarnação anterior, então vindo como agravante do problema que ele leva. Então muita gente diz assim, olha, mas o suicida, depois que ele pratica esse ato, ele vai viver aquele tormento no plano espiritual. Porque seu corpo físico vai ficar ali, seu corpo perispiritual vai levar as marcas da lesão que fez com que ele sofresse e tudo mais, e a gente começa a pensar então em todas as deformidades e lesões que foram provocadas, mas ninguém pensa naquele que o espírito vive dentro dele. Aquele medo, aquele constrangimento, aquela vergonha, tudo aquilo continua assombrando no plano espiritual. Então há necessidade de fazer um trabalho terapêutico, né, como a gente tem visto aqui daquilo que Camilo trouxe, inicialmente tratar o corpo perispiritual dele para que ele possa ter pelo menos ali o mínimo de equilíbrio, e depois fazer um trabalho profundo dessa terapia no plano espiritual para equilibrar a sua mente. Arnaldo colocou a análise dessas causas que permitem a espiritualidade e a busca dos atenuantes. Misericórdia divina em ação, que foi o que a gente viu agora, né, naquilo que ele comentou, dentro do no item anterior, no início, né, antes de começarmos esse item, que o trabalho terapêutico era feito exatamente assim, como se não fosse apenas o suficiente de analisar do porquê deles cometeram aquilo, mostrando também quais seriam as opções que eles teriam se tivessem esperado um pouquinho mais. Então por isso nós temos ali, né, que toda aquela avaliação, aquela análise, ela vem de uma forma muito gradual, de uma forma muito equilibrada. Depois nós temos aqui ainda, vamos lá. Item número 6. A volta de um suicida a um novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável, irrevogável. É expiação irremediável, a qual terá de se submeter, voluntariamente ou não, porque a seu próprio benefício, outro recurso não haverá, senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. Essa aqui talvez seja uma das partes mais importantes desse roteiro que ele trouxe para nós aqui, mostrando exatamente que a fuga de uma experiência no mundo material não significa que aquela experiência deixou de ser importante e terá que ser concluída por ele. Na verdade, nós falamos aqui, fazendo essa comparação, é o aluno que repetiu de ano na escola. Se ele repetiu de ano, se ele desistiu de estudar na escola, não significa que ele vai para uma outra escola, imaginando isso, para poder viver um ano novo, né, sendo promovido para o ano seguinte. Ele vai ter que reviver as mesmas provas, as mesmas lições. O que ele vai ter, na verdade, será o agravante. Porque como se não bastasse ele ter que reviver tudo aquilo que ele deixou de viver na existência anterior, vem o agravante das complicações que ele gerou. Então vamos ler mais uma vez aqui para deixar essa parte bem clara.
A volta de um suicida ao novo corpo carnal é a lei. É lei inevitável, irrevogável. É expiação irremediável, a qual terá de se submeter voluntariamente ou não. Isso é importante a gente perceber, porque há espíritos muito rebeldes que não são tão doces como esse que a gente viu agora. Nós estamos vendo aqui Camilo falando sobre a experiência dele, a conscientização que ele, também aqueles que estão com ele, estão aprendendo, estão ali se aprimorando, mas nós vimos, por exemplo, o Belarmino, né, que era um daqueles companheiros que eles estão vivendo, que ele conheceu, que acabou sendo separado do grupo, já mostrando uma rebeldia. E o que nós veremos aqui é o quê? Espíritos que até têm merecimento para ser atendido, né, para serem atendidos, porque nós vimos lá no início do livro, mostrando aquele grupo de réprobos, né, que são aqueles que são os reprovados, vivendo naquele sofrimento todo, naquele ambiente psíquico que foi criado pela força conjunta, né, de seus pensamentos. Nem todos foram socorridos, nem todos foram beneficiados por essa atenção, exatamente porque não estavam prontos ainda. Isso nós vimos nesse início. Então mostra que aqueles que foram atendidos, muitas vezes o são por um benefício que recebem devido a algo que fizeram no passado, porque a gente lembra sempre, né, aquela passagem do Chico, que ele diz assim, que o bem que você fizer será seu advogado onde você estiver. Mais ou menos nessas palavras. Então muitos espíritos são atendidos no plano espiritual por aquilo que já fizeram, embora a condição em que eles estejam vivendo seja uma condição muito grave. Chegando no plano espiritual, não significa que eles aceitarão rapidamente, eles continuam ainda rebeldes a essa lei. E aí então a única forma deles se desenvolverem, deles evoluírem, será, obviamente, através do cumprimento dessa lei, que é voltar ao mundo físico. Então muitos deles vêm de uma forma compulsória. Assim como a própria reencarnação, nós temos aqui espíritos que reencarnam de uma forma compulsória, vão se deparar com uma prova extremamente difícil, o espírito então resiste, o espírito então se rebela contra toda essa organização que existe no plano espiritual para beneficiá-lo. Imaginemos um suicida. Quando ele comete aquele ato, aí então vão mostrar para ele, olha, essa vai ser a sua programação reencarnatória. Você vai reencarnar nesse lugar, com essas pessoas, nessa condição social e com esse corpo físico. Quando ele se depara com esse novo projeto que é apresentado para ele, muitas vezes ele de imediato ele refuga. Ele fala, eu não vou porque eu não quero, eu não vou porque eu sei que eu não vou conseguir, eu não vou. E aí então os espíritos, obviamente, que vão orientá-lo, vão dizer para ele, olha, você precisa ir. E mesmo que ele resista, ele será encaminhado para essa nova experiência. Porque é colocado para nós então, ele terá que ir voluntariamente ou não, porque há seu próprio benefício. Esse é o ponto fundamental. Mesmo que o espírito acredite que esteja sendo punido, na verdade ele está sendo beneficiado. Só que o benefício ele é visto por nós de forma muito diferente daquilo que é visto no plano espiritual. Porque o plano espiritual ele tem como propósito imediato, né, como propósito geral, o crescimento do espírito, a sua evolução, a sua depuração. No nosso caso, o benefício significa algo imediato. Nós queremos ter uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida feliz dentro da nossa perspectiva. Uma vida alegre, confortável, com prazeres. Isso para nós é benefício. O benefício para nós, só para a gente fazer uma comparação, é ganhar na loteria. Todo mundo vai querer ali alguns milhões para poder desfrutar de todos os prazeres que o dinheiro pode proporcionar. Para o plano espiritual, muitas vezes tirar milhões de uma pessoa é exatamente o benefício que ela precisa. Porque o seu crescimento espiritual está sendo enterrado, está sendo impedido pelos milhões que ela possui. E para nós queremos os milhões exatamente para desobstruir aquilo que está sendo atrapalhado. Então, por isso, a seu próprio benefício,
Outro recurso não haverá, senão a repetição do programa terreno que deixou de executar. Então, é aqui um texto pequeno, mas que traz para nós uma reflexão muito profunda sobre a necessidade do espírito de reencarnar exatamente nas condições que se apresentam. Por mais dolorosa que ela possa parecer, e por mais que o espírito se imagine como sendo punido por algo que ele praticou. Mas é exatamente a visão, contrária daquilo que nós aprendemos, de que o espírito será condenado eternamente, que o seu ato foi uma grande reprovação, ele não tem mais saída, ele não tem mais como ser recuperado. E nós começamos a compreender agora uma nova lei que mostra exatamente isso. Por mais difícil que seja, o espírito poderá ser recuperado. Item número 7. Sucumbindo ao suicídio, o homem rejeita e destrói ensejo sagrado, facultado por lei, para a conquista de situações honrosas e dignificantes para a própria consciência, pois os sofrimentos, quando heroicamente suportados, dominados pela vontade soberana de vencer, são como esponja mágica a expungir da consciência culposa a caligem infamante, muitas vezes de um passado criminoso, em anteriores etapas terrenas. Mas se em vez do heroísmo salvador, preferir o homem à fuga às labutas promissoras, valendo-se de um alto atentado que bem revelará a vasa de inferioridade que lhe infelicita o caráter, retardará o momento almejado para a satisfação dos mais caros desejos, visto que jamais se poderá destruir, porque a fonte de sua vida reside em seu espírito, e poderá destruir, porque a fonte e este é indestrutível e eterno, como o foco sagrado de que descendeu. Então aqui mais uma vez, exatamente aquilo que nós comentamos há pouco. A ideia que tem de sofrimento, que o espírito está sendo punido, na nossa perspectiva realmente é algo bastante doloroso, parece uma desgraça. Já para o plano espiritual, por mais dolorosa que possa parecer essa experiência, ela é como essa esponja mágica, olha a expressão que ele utilizou aqui, esponja mágica a expungir da consciência culposa a caligem infamante, muitas vezes de um passado criminoso em anteriores etapas terrenas. Então, se hoje nós vemos, isso é importante para nós, saindo até mesmo dessa ideia do suicídio, mas entrando agora no tema geral, quando nós vemos alguém que vivencia uma experiência terrena dolorosa, na nossa visão é alguém que não teve sorte, é alguém que está sendo castigado. Do plano espiritual é alguém que está tendo a oportunidade exatamente de se depurar através da dor, porque a gente lembra sempre, como é trazido para nós nessa máxima dentro da doutrina, o espírito evolui pela dor ou pelo amor. O amor, obviamente, é o amor às leis divinas. Tudo aquilo que vem para nós como uma programação evolutiva. Quando nós nos desviamos dessa trajetória, aí então nós geramos a dor. Mas a dor vai fazer exatamente com que a nossa consciência desperte. E hoje nós temos, como eu comentei no início do nosso estudo, nós vemos hoje esses casos que são apresentados para nós, sofrimentos extremos, conclusões extremas, dores extremas, que é o caso, por exemplo, de suicídios, de autodestruição, tudo aquilo que a gente vê nos livros. Nós hoje temos ali uma vida bastante equilibrada diante desses espíritos, apesar do sofrimento que nós estamos vivendo. Então, por maior que sejam as nossas dores, por maiores que sejam, a gente vai pensar assim, bom, a minha vida é uma vida de desgraças, é uma vida que eu sofro muito. Aí então nós pegamos esses casos que são apresentados para nós e a gente chega exatamente a essa conclusão, a minha dor não é nada diante do que eles estão vivendo. Porque são dores que esses espíritos criaram agora. Já não bastasse aquilo que já traziam anteriormente. Mas são novas dores que foram criadas que vão acompanhá-los muitas vezes por várias encarnações. Nós estamos vivendo uma situação agora que vai nos permitir exatamente mudar
o nosso modo de viver e a nossa trajetória. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O próprio título já traz para nós o significado desse raciocínio. Por que bem-aventurados os aflitos? Bem-aventurança nós poderíamos chamar de felicidade. Felizes os aflitos? Como é que alguém que passa por uma aflição pode ser feliz? A explicação está exatamente ali nas colocações de Kardec e naquilo que complementa os espíritos, quando eles dizem para nós que não é a felicidade, não é o sofrimento em si. Ninguém é feliz sofrendo. Mas quando nós nos deparamos com uma experiência dolorosa, que significa o resultado de uma experiência negativa do passado, que agora, através da dor, nós conseguimos resgatar, quitar aquela nossa dívida moral com as leis divinas, significa que é uma oportunidade bendita. Porque a impressão que nós temos quando a gente não sofre significa felicidade. Só que quando nós falamos sobre a felicidade sob que perspectiva? Aquela perspectiva terrena ou a perspectiva espiritual? Se for terrena, para nós, aquele que é feliz, nós temos pessoas felizes desfrutando dos prazeres mais baixos, mais inferiores. Pessoas que são felizes, que se consideram felizes, sendo egoístas, sendo ditadoras. E no plano espiritual a visão é diferente. Então a dor para nós naquele momento é uma oportunidade de resgate. Esse sim é bem-aventurado. E é claro que naquele momento nós não pensamos dessa forma. Hoje, vendo a nossa vida, as nossas vidas com todas essas dificuldades, a gente não pensa, mas por que a gente é feliz assim? Exatamente porque essa dificuldade que a gente enfrenta agora é a oportunidade que nós temos de resgatar aquilo que do passado veio de uma forma desequilibrada. E que se hoje nós conseguimos lidar de uma forma positiva, mesmo com todas as dores que isso proporciona, o futuro chegará para nós sem débitos. E aí, então nas próximas encarnações a gente vai vivendo cada vez mais de uma forma equilibrada. A Fasati colocou para nós, a possibilidade de tirar da dor a lição necessária para crescer. É o despertamento que o espírito tem. Esse despertamento significa, no passado eu fui alguém que provocou tal dificuldade e hoje aquelas mesmas dificuldades vieram bater a minha porta. Se eu conseguir lidar com isso, eu vou aprender a lição. Aprendendo a lição, não preciso repeti-la. Fui egoísta, sofri o egoísmo. Como eu não perpetuei essa dificuldade, essa experiência dolorosa, eu não tenho mais motivo para vivenciá-la. Porque os espíritos felizes, eles não são aqueles que simplesmente deixam de sofrer. Os espíritos felizes são aqueles que sabem lidar com a dor e, portanto, já não tem mais necessidade de vivenciá-las. Ele vai eliminando do seu currículo todas aquelas matérias que foram superadas, até chegar o momento em que eles têm ali pleno domínio sobre as suas tendências, seus impulsos, suas emoções. Se distanciam cada vez mais daquilo que pode gerar sofrimento, porque já tem esse autocontrole. Então nós podemos dizer que os espíritos felizes são aqueles que têm autocontrole absoluto. Não são aqueles que simplesmente foram tirados do caminho da dor. Porque se eles foram tirados, foi exatamente porque eles conseguiram superar degrau por degrau. Então esse autocontrole absoluto mostra exatamente que eles não criam mais situações para eles. Eles não foram excluídos do mundo. Eles simplesmente sabem lidar com tudo aquilo que o mundo pode oferecer. Com o universo, vamos chamar assim de um modo mais genérico. Porque a impressão que dá, é que aquele pessoa que é feliz, não, tira ele dali. Vamos tirá-lo desse universo, vamos colocar no universo paralelo. Não, ele continua no mesmo universo. Só que o jeito que ele vive agora é de um jeito tão perfeito, dentro da sua condição de criatura, que ele sabe exatamente o que fazer para não sofrer. Olha só o autocontrole se manifestando. Ele se depara com uma situação provocativa, ele sabe, ele tem a conduta certa, as respostas certas diante daquilo.
ele encontra com uma situação de sofrimento de outros, ele sabe lidar com aquilo sem se deixar abater. Então é esse autocontrole que a gente vai adquirindo com o passar do tempo. É essa sabedoria necessária para que a gente tome as melhores decisões. Se eu não tenho essa sabedoria, eu vou tomar uma decisão impulsiva. E toda a ação gera uma reação. Se eu tomo uma decisão desequilibrada, eu terei uma resposta desequilibrada. Aquele espírito mais evoluído, ele vai tomar a decisão certa e a resposta certa também virá. Então a gente começa a mudar completamente aquela ideia do conceito de felicidade, de que o espírito ganha felicidade. Não, ele mesmo cria, assim como nós criamos o nosso próprio sofrimento. Só que diante da situação em que nós nos encontramos, desse grau evolutivo, nós ainda temos muitas dificuldades para lidar com os nossos instintos primitivos. Então, para poder aprender de uma forma mais contundente, para chamar realmente a nossa atenção, vem exatamente essas reencarnações que são dolorosas. Se nós soubermos lidar com elas, e é exatamente esse o papel que a doutrina espírita tem, exatamente de consolador. Por que consolador? Porque não é ficar simplesmente passando a mão na cabeça, mas é trazer para nós o esclarecimento do porquê das coisas. E aí então a gente vai, bom, já que é assim, então eu vou respirar fundo e vou enfrentar com tranquilidade. Já começa a mostrar autocontrole. Então aquela sementinha que foi plantada já começa a germinar e a tendência dela é se tornar aquela árvore frondosa que representa exatamente a nossa felicidade. Pessoal, fechando por aqui então esse nosso estudo de hoje, deixa eu só ver o que falta para nós aqui. Não, dá para acelerar um pouquinho. Vamos lá que a gente pode aproveitar, faltam 2 itens só. Item número 9. O suicida é como que um clandestino na espiritualidade. As leis que regulam a harmonia do mundo invisível são contrariadas com a sua presença em seus páramos antes da época determinada e legal. E tolerados são e amparados e convenientemente encaminhados, porque a excelência das mesmas, derramada do seio amoroso do Pai Altíssimo, estabeleceu que a todos os pecadores sejam incessantemente renovadas as oportunidades de corrigenda e reabilitação. Essa expressão é muito interessante. Ele é um clandestino na espiritualidade. Por que clandestino? Porque ele não devia estar ali. Se a programação dele diz que ele devia estar encarnado, por que ele não está encarnado? Então, na verdade, ele tentou sair pela porta dos fundos. Ou tentou entrar no plano espiritual pela porta dos fundos. Ele não tinha autorização para estar ali. A sua documentação não estava legalmente endossada. Então, na verdade, ele tentou violar a sua entrada no plano espiritual. E daí então a condição de clandestino. E como clandestino, ele será amorosamente conduzido de volta para o ambiente onde ele deveria estar, só que levando as consequências negativas dessa sua violação. Então é bastante interessante essa expressão de clandestino no mundo espiritual, porque traz uma analogia muito interessante. Não era para ele estar ali. Mas já que ele está, será então convenientemente encaminhado por esse amor do Divino Pai, como é colocado aqui para nós, exatamente para que possa voltar para a sua condição normal. E é por isso que nós vemos também, como chegamos a comentar, aquela ideia da reencarnação complementar. Aquele indivíduo que comete o suicídio, ele volta então para terminar aquilo que ele não terminou. E somente depois ele poderá então reiniciar uma nova programação. Então, quantos são aqueles que vêm e ficam poucos anos? Crianças, adolescentes, adultos jovens, que têm uma vida ali não muito prolongada e que vêm apenas como complemento. Como eu falei para vocês, não significa que todos os espíritos que desencarnam jovens são espíritos suicidas, obviamente. Mas muitos daqueles que cumprem essa etapa acabam vivendo
apenas o complemento daquilo que não vivenciaram. Item número 10. Renascendo em novo corpo carnal, remontará o suicida à programação de trabalhos e prédios diversos aos quais imaginou erradamente poder escapar pelos atalhos do suicídio. Experimentará novamente tarefas, provações semelhantes ou absolutamente idênticas às que pretendera arredar. Passará inevitavelmente pela tentação do mesmo suicídio, porque ele mesmo se colocou nessa difícil circunstância, carreando para a reencarnação expiatória as amargas sequências do passado delituoso. A tal tentação, porém, poderá resistir, visto que na espiritualidade foi devidamente esclarecido, preparado para essa resistência. Se contudo vier a falir por uma segunda vez, o que será improvável, multiplicar-se-á sua responsabilidade, multiplicando-se por isso mesmo desastrosamente as séries de sofrimentos e pelejas reabilitadoras, visto que é imortal. Então, como nós vimos aqui agora, a forma, as circunstâncias que vão acolhê-lo são circunstâncias muitas vezes muito parecidas com aquilo que ele vivenciou na encarnação anterior, trazendo apenas o agravante daquilo que ele cometeu de erro. Então, se por acaso aquela causa o levou ao suicídio, ele vai se deparar com a mesma causa. Ele vai ter que aprender a lidar com aquilo. Nós vimos aqui então que esse grupo de espíritos de Camilo, eles estão sendo esclarecidos, fortalecidos, reequilibrados. Então a tendência é eles chegarem aqui conscientes da necessidade de superarem essas dificuldades. Mas nem todos os espíritos passam por isso. Temos ali aqueles espíritos que são recorrentes nesse mesmo ato. Consequentemente, acabam sofrendo cada vez mais. Mas o mundo espiritual, obviamente, não o deixa simplesmente sofrer por sofrer. Vão tentar ajudá-lo da melhor forma. Imaginando, por exemplo, um aluno que repetiu de ano e depois ele repete de novo, essa escola, em vez de puni-lo, em vez de abandoná-lo, vai exatamente ali oferecer condições para que ele possa aprender de uma forma mais profunda, colocando professores particulares, aulas extras, trabalhos especiais, para que ele possa vencer. Porque esse é o real propósito das leis divinas. É fazer com que o espírito aprenda, não puni-lo simplesmente. Número 11 e último. O estado indefinível, de angústia inconsolável, de inquietação aflitiva e tristeza e insatisfações permanentes, as situações anormais que se decalcam e sucedem da alma, na mente e na vida de um suicida reencarnado, indescritíveis à compreensão humana e só assimiláveis por ele mesmo, somente lhe permitirão o retorno à normalidade ao findar as causas que as provocaram. Após existências expiatórias, testemunhos severos onde seus valores morais serão duramente comprovados, acompanhando-se de lágrimas ininterruptas, realizações nobilitantes, renúncias dolorosas de que se não poderá isentar, podendo tão dificultoso labor dele exigir a perseverança de um século de lutas, de 2 séculos, talvez mais. Talvez sejam o grau dos próprios deméritos e das disposições para as refregas justas e inalienáveis. Então nós vimos aqui, nesse item número 11, exatamente que primeiro é indefinível para nós trazer ali, indescritível, o que seria esse sofrimento para o espírito. Como o próprio Camilo disse lá no início do livro, que somente um suicida é capaz de entender o que um suicida sofre. O restante de nós, pelo menos nesse momento em que nós não nos lembramos de termos vivido algo semelhante, nós sempre vamos imaginar situações parecidas com aquilo que existe no nosso mundo material. Mas nas profundezas mesmo da consciência de um suicida, somente outro suicida é capaz de penetrar. Depois fala para nós aqui que o espírito pode levar muito tempo para poder se reabilitar. Talvez 1 século, 2 séculos. E esse 1 século, 2 séculos não significa necessariamente
várias reencarnações. Muitas vezes o espírito vai para o plano espiritual, fica durante muito tempo preso lá nas teias, né, nos dramas que ele mesmo criou. Depois ele se prepara no plano espiritual, depois ele volta aqui para o mundo físico, depois ele chega no plano espiritual de novo. Então ele vai, em cada uma dessas etapas, passando por esse processo de aprendizagem. Então ele vai vivendo várias experiências diferentes que são muitas vezes consequências de um mesmo ato que ele praticou. Depois ele conclui aqui para nós: tais deduções não nos deixavam absolutamente ilusões acerca do futuro que nos aguardava. Cedo, portanto, compreendemos que na espinhosa atualidade que vivíamos, um roteiro único apresentava-se como recurso a possíveis suavizações em porvir, cuja distância não podíamos prever. Submetemo-nos aos imperativos das leis que havíamos infringido, observamos conselhos e orientações fornecidos por nossos amorosos mentores, deixando-nos educar e guiar ao labor do seu alto critério, como ovelha, submissas e desejosas de encontrar o consolo supremo de um aprisco. Então aqui ele conclui, trazendo exatamente ali o raciocínio, né, o entendimento de que eles sabiam claramente o que os esperava lá no futuro próximo, na preparação de uma nova encarnação, da próxima reencarnação, depois no futuro, né, que seria ali o retorno ao plano espiritual e a contabilização de todas essas experiências. A gente está estudando um livro aqui psicografado por Dona Ivone do Amaral Pereira, que viveu esse suicídio. Nós estudamos sobre aquilo que ela vivenciou. E a sua última encarnação, ela dizia que era uma encarnação extremamente difícil, extremamente infeliz, mas que ela teve a oportunidade de desenvolver um trabalho que a ajudou nesse recomeço. Mas a pergunta que a gente faz é, depois que ela voltou ao plano espiritual, ela já voltou com o espírito feliz? Ou ela ainda teve reflexões importantes a fazer sobre tudo isso que ela vivenciou? Porque ela cometeu suicídio, chegou no plano espiritual, sofreu, se programou, reencarnou, passou por tudo aquilo que ela vivenciou e depois ela desencarnou. E aí, então ela vai fazer um balanço geral de tudo aquilo que ela experimentou no plano espiritual e no plano físico também. Para nós, certamente ela foi um espírito que conseguiu vivenciar e superar muito bem essas experiências. Mas para ela ainda tem ali que cumprir, né, tudo aquilo que dizia respeito a esse débito que ela conseguiu quitar. Seria mais ou menos diante daquela condição burocrática, o espírito devedor. Depois ele pagou a sua dívida, depois ele teve que voltar no seu credor e acertar toda a documentação daquilo que ele tinha de problemas no seu passado. Aqui na parte moral não deixa de ser diferente também. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, né? O próximo encontro, então, nós vamos tratar do capítulo número 6, a comunhão com o alto. Já mostra aqui, então, nesse capítulo, os espíritos evoluindo, né? Já chegando nessa condição de consciência da sua realidade, já também entrando em sintonia